Oiê! Bora falar das 14 canções que a Unicamp escolheu do Paulo César Pinheiro para o seu vestibular? Bora? Oiê, eu sou Ju Palermo, você está no canal Fala Pra Camões e eu tô aqui de volta pra gente falar de vestibular, falar de mais uma obra do vestibular, dessa vez música, né? As 14 canções de Paulo César Pinheiro. E aí, para esse vídeo, eu vou fazer algo que eu costumo fazer já para outros vídeos. Eu vou colocar aqui para vocês a introdução e o encerramento do meu curso. Eu tenho um curso em que eu analiso todas as 14 canções, faço a leitura guiada completinha de todas elas e vou explicando tudo. Esse curso tem 9 horas, se você não acelerar. Eu vou deixar o link para ele aqui embaixo, tá? Porque, é claro, você pode pegar essas 14 canções, fazer análise, estudar. Pode, eu confio em você. O que eu faço é otimizar o seu tempo, porque eu já peguei essas 14 canções, eu já estudei uma por uma, eu já fiz análise e eu entrego isso tudo pronto para você. São 9 horas de curso para a gente analisar essas 14 canções e analisar é tudo. Não é mais ou menos, não é uma ou outra, não são as mais famosas, são todos os versos. Eu lembro de uma delas, acho que é Pesadelo, que tem vamos por aí, eu e meu cachorro, olha o muro, olha a ponte, olha o dia. Aí, o meu cachorro, como assim meu cachorro? Eu vou pesquisar, entendeu? Eu não passo por cima de verso difícil. Eu analiso a canção inteira com você, todos os versos, todas as 14 canções, nesse curso que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo do YouTube, eu não consigo trazer, óbvio, tudo para o YouTube, senão, tudo para o YouTube aqui, senão eu não pago conta, né? Chegou boleto aqui hoje, inclusive, ó. Conta para pagar, né? Então, o que eu trago aqui é a introdução do curso, que eu falo de maneira geral sobre as canções, e vou trazer um pouquinho do encerramento também. Se você puder apoiar o meu trabalho, me ajudar a pagar meus boletos, eu peço para você adquirir esse curso que está aqui embaixo. Se você não puder, por enquanto, eu espero que esse vídeo já te ajude de alguma forma, tá? Então, eu vou colocar aqui um trecho da aula de introdução e do meu curso e depois um trecho do encerramento. E, de novo, eu espero que te ajude. Falou? Falou, valeu, obrigada, até a próxima e vamos estudar. Muito bem, pessoas, sejam bem-vindos ao módulo ou ao curso das canções do Paulo César Pinheiro. Tem uma obra acontecendo aqui do lado e eu espero que esse que esse som não vaze aí para vocês. E o negócio é o seguinte, não vou ficar aqui fazendo 1000 elucubrações e coisas desnecessárias e inúteis, porque o que a gente precisa fazer é analisar essas 14 canções, tá? São 14, né? Essa obra, a gente está considerando isso como uma obra, né? Essas 14 canções, vem na esteira aí de uma decisão que a Unicamp tomou há algum tempo de colocar dentro da lista, né, de obras literárias exigidas para o vestibular, algumas músicas. Começou com um álbum do Racionais MCs, que era o Sobrevivendo no Inferno, que entrou no vestibular lá atrás. Aí os Racionais foram substituídos por 10 canções do Cartola, que ficaram aí alguns anos, se não me engano, 3. E agora o Cartola foi substituído por 14 canções do Paulo César Pinheiro. A gente tem algumas mudanças aí nessa escolha, né? A gente começa com um álbum, que aí faz sentido, né? Como uma obra mesmo. A ordem das canções tem um começo, tem meio, tem fim, tem uma linha que segue para, no caso do Cartola e agora do Paulo César Pinheiro, canções escolhidas. Ó, 10 músicas aqui, o que significa... Por que eu estou dizendo isso? Isso é importante para você? Que a gente não está preocupado aqui com a obra de maneira geral. É claro que a gente vai perceber algumas relações entre as canções, mas são canções escolhidas. É como quando você pode pegar, por exemplo, um livro de poesia publicado para ser um livro ou uma antologia. Então, se eu pego Tarde, do Olavo Bilac, por exemplo, né, que eram, sei lá, 98, 99 poemas, tinha uma ordem de começo, meio e fim. Qual poema abre o livro, qual poema fecha. Se a gente pega, por exemplo, Prosa Seguidas Prodas Mínimas, que está no vestibular ainda esse ano, né, do Paulo César Pinheiro, desculpa, do Zé Paulo Paes, é muito Paulo. Tem uma ordem aí, né? Qual poema abre o livro, qual poema fecha o livro, qual poema vem depois, existe uma sequência. Aqui não. São 10 canções, na verdade, 14 canções, X, né? Não X, mas que foram escolhidas, a gente vai tentar entender aqui por que essas 14 canções, o que cada uma delas tem de interessante para nós, mas entenda que a gente não está aqui para analisar a obra completa do Paulo César Pinheiro, e nesse sentido eu vou dar aqui agora uma breve biografia sobre ele,
e um pouquinho de contexto histórico, mas o necessário, sabe? Tem gente por aí que faz uma aula gigantesca sobre Paulo César Pinheiro. Não importa, a Unicamp não pediu a biografia do Paulo César Pinheiro. A Unicamp está pedindo essas 14 canções. Então, eu vou fazer aqui uma breve contextualização sobre quem é esse compositor, né? E o momento no qual ele escreveu, que é o suficiente e o necessário para a gente entender essas 14 canções. Não vou ficar aqui perdendo o seu tempo dando uma aula gigantesca e desnecessária sobre Paulo César Pinheiro, mas também não vou passar batido por isso. Então, como sempre gosto aqui no Bisturi, é a questão do equilíbrio. Eu sei que você não tem muito tempo, né? Eu também não tenho. Então a gente vai direto ao ponto, tá? Paulo César Pinheiro, esse homem que aí nos olha, está vivo, né? Pelo menos enquanto grava esse curso aqui. Em julho de 2026, Paulo César Pinheiro está vivíssimo, tá? Ele nasceu em 1949, o que significa... Quantos anos ele tem, meu amor? 2026, menos 1949. Hã? 77, disse o Ariel. 1949. Está certo. Eu não sei que dia ele nasceu, que signo ele é, né? Se ele já fez 77 ou 76, mas enfim, tá aí. Vivíssimo Paulo César Pinheiro. Deixa eu até procurar o dia que ele nasceu. Paulo César. Devia ter procurado antes, mas agora eu fiquei curiosa. Pinheiro, data de nascimento. 28 de abril, é um geminiano, tá? Para quem se interessa. É um dos maiores poetas e letristas da história da música popular brasileira. Sua escolha para o vestibular Unicamp consolida a canção popular como alta literatura, nivelando as suas composições à poesia tradicional. Se você olha lá, a Conveste coloca, né, a obra e o gênero. Então, por exemplo, sei lá, No Seu Pescoço, contos. Aí coloca, nem sei o que tá. Bom, Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance. Canções escolhidas de Paulo César Pinheiro, poesia. Então, a gente vai analisar essas letras de música como poesia. Entenda que isso aqui é importante para a gente. Paulo César Pinheiro é um compositor letrista. Ele faz as letras, que é isso que importa aqui para a Unicamp, tá? Claro que quando a gente fala de música, é muito difícil separar a melodia, a harmonia, a parte musical da letra. Nós vamos aqui analisar a letra. Vamos também ouvir as músicas, claro, porque, como eu disse, né, a forma influencia o conteúdo, mas a nossa preocupação central sempre vai ser com relação às letras, encarando essas letras como poesia, a poesia que existe nas canções, beleza? Então, a gente tem aqui, como eu falei, alguns dados que eu acho importantes e essenciais, o básico que a gente precisa para conseguir interpretar essas canções, né? Precocidade e conexão com as raízes. O Paulo César Pinheiro começou a compor com 14 anos na adolescência. Inclusive, a primeira música que ele compôs se chama Viagem. A gente vai ver aqui no curso, é uma das 14, tá? Eu vou apresentar as canções para vocês na ordem alfabética. Então, essa Viagem vai ser a penúltima que a gente vai ver. Mas ele começou, então, com 14 anos. Tem mais de 2.000 canções, entenda? A gente está olhando uma gotinha no oceano. A gente está vendo 14 músicas de um cara que compôs mais de 2.000. Desse modo, nós não podemos dizer que vamos entender a obra do Paulo César Pinheiro. Nós vamos entender essas 14 canções. Eu comecei a falar da analogia, né, a antologia, e eu não terminei, vou voltar para isso, né? Uma coisa é, por exemplo, você pega lá o Tarde do Olavo Bilac, que é uma obra, né? Um livro ali, então tem começo, meio e fim. Você pega o Prosas Seguidas de Odes Mínimas, do Zé Paulo Paes. Então tem a parte de prosas, tem a parte das odes, tem qual vem primeiro, tem um encadeamento, né? Como uma obra inteira. Se você pega uma antologia poética de Zé Paulo Paes, são vários poemas ali juntos, né? É como se tivesse vários poemas, você juntou as folhas ali e entrega para alguém. Não tem uma sequência, né? Essa vem primeiro, depois essa vem depois, ó, essa aqui é escolhida para abrir porque ela passa tal mensagem. Daí vem esse outro poema aqui que dialoga com aquele e levanta uma chave para esse, daí esse aqui encerra uma sessão. A gente não tem isso aqui com essas 14 canções. Foi alguém lá da Unicamp, que eu não sei quem é, que falou: vamos escolher as músicas bonitas aqui, umas músicas legais. Ó, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Entenda que é uma seleção esparsa, tá? Não existe uma unidade ou uma intencionalidade de essa primeiro, depois essa, depois essa, depois aquela. Até por isso eu vou apresentar para vocês as canções aqui na ordem alfabética do título, tá?
Então ele tem, como eu falei, mais de duas... Deixa eu voltar aqui onde eu estava, né? Mais de 2.000 canções, a gente está olhando somente para 14, beleza? Bom, vamos seguir em frente aqui. Mais de 2.000 canções e parceiros com os maiores nomes da MPB. Baden Powell, João de Aquino, Tom Jobim, Edu Lobo. A gente vai ver alguns desses parceiros, né? Na verdade, todas essas músicas aqui não são só do Zé Paulo... Meu Deus, eu tô confundindo os Paulo, gente. Não são só do Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro faz a letra e chama um parceiro para fazer a música. Então, a gente vai ter aqui algumas com Dori Caymmi, tem Sueli Costa, tem Vicente Barreto, tem Edu Lobo, Ivor Lancelotti, tem vários parceiros, sempre pensando que ele faz a música e o cara faz a letra. Desculpa, ele faz a letra e chama o compositor parceiro ou compositora, né, no caso da Sueli, para fazer a música. Ju, o que acontece primeiro? Não necessariamente, né? A letra vem primeiro. Às vezes ele faz a letra e dá para a pessoa faz a música. Às vezes o contrário, a pessoa faz uma música primeiro, uma melodia, uma harmonia, passa para ele põe uma letra em cima. Às vezes pode acontecer de ser meio que junto ali, né, esse processo. E, de novo, isso não nos interessa, porque a Unicamp não pediu para a gente estudar a história dessas canções. Ela quer a interpretação dessas letras. Só estou comentando aqui justamente para você não pirar, para a gente, para que nós nos atemos, para que a gente fique com o foco onde precisa estar e não pire o cabeção, tá? A geografia da obra, nascido no Rio de Janeiro, isso é importante para a gente. A sua escrita se apoia profundamente na tradição oral, no folclore brasileiro, no samba, no choro e na cultura das religiões de matriz africana. A gente vai ver isso principalmente em algumas canções. Suas letras frequentemente equilibram o lirismo amoroso e a crônica social. Algumas dessas canções vão ser canções que são canções de resistência da época da ditadura, então vão trazer uma forte conotação social, política, histórica. Outras são o samba canção, a coisa da sofrência, sofrendo por amor, tá? A gente vai ver essa variação de temas aqui. Mas, como eu disse para vocês, e como a gente conhece o perfil da prova da Unicamp, algumas dessas canções vão ser canções que tratam diretamente do período da ditadura. Algumas foram, inclusive, censuradas durante a ditadura. Então, talvez o foco da Unicamp esteja mais nessas questões. Nós vamos passar por todas as canções, mas com um olhar especial para essas, tá? Então, como a gente sabe, a ditadura militar no Brasil, 64 a 85, o amadurecimento artístico de Paulo César Pinheiro coincidiu com os anos mais duros do regime militar no Brasil. E entender esse período, então, é importante, como eu disse, para algumas dessas canções que a gente vai ver, né? Primeiro, a questão da censura. Muitas das suas composições foram proibidas ou retalhadas, censuradas pela censura, e aí ele vai precisar usar de alguns artifícios, metáforas e símbolos para justamente driblar essa censura. Quando estivermos analisando as músicas que tem esse contexto, eu vou explicar isso para vocês, então não vou ficar me repetindo aqui para a gente perder tempo. Quando chegar lá, a gente vai ver, tá? Linguagem cifrada e duplo sentido. Eu sei que em escola, principalmente, quando a gente fala disso, o primeiro nome que vem na cabeça é Chico Buarque, né? Talvez Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, que o povo canta até hoje, né? Nas manifestações. Chico Buarque é talvez o exemplo mais famoso do Brasil, do cara que conseguiu fazer músicas cifradas, né, metafóricas, com mensagens políticas, digamos, escondidas, que passaram pela censura. Por exemplo, Cálice, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Então, a ideia do cálice de vinho, referência bíblica, com cálice. Fique calado, ditadura, não podemos nos manifestar. Então, Chico Buarque é o grande exemplo disso. Mas, como a gente vai ver, o Paulo César Pinheiro está nesse balaio também, com canções desse mesmo tipo, tá? Linguagem cifrada, duplo sentido. Diante da repressão, letras que parecem falar puramente de amor, de partidas, de viagem, de elementos da natureza, eram, na verdade, hinos disfarçados de resistência política, solidariedade aos exilados e denúncia da falta de liberdade. De novo, vamos olhar para isso com mais calma quando chegar a hora. Eu não vou ficar falando disso aqui e falar lá de novo, né? Então, falo só lá. E
Identidade e resistência cultural, ao exaltar o samba de terreiro, o operário, a cultura afro-brasileira em plena ditadura, o compositor fazia um ato político. Defender a cultura popular autêntica era uma forma de resistir à tentativa do regime militar de impor uma identidade nacional controlada e higienizada. Então, essa questão das raízes populares, das raízes dos povos originários, sejam os povos indígenas, sejam os povos escravizados, e essa miscigenação do Brasil, que é o Canto das Três Raças, que vai ser a primeira música que a gente vai ver aqui, isso logo vai ficar claro para vocês, tá? E o que fixar para a Unicamp? Como eu falei, o principal, né? Nós não estamos aqui para ser especialista em Paulo César Pinheiro, na história da vida dele ou das 2.000 canções dele, mas tendo uma noção de que esse cara, então, é um grande letrista, que tem muitas composições, fez música com muita gente famosa, importante da música popular brasileira, viveu no período da ditadura. Esse é o básico que eu preciso entender sobre Paulo César Pinheiro para entender essas 14 canções. Então, o que fixar para a Unicamp? Paulo César Pinheiro está na prova porque a sua obra une o apuro técnico da poesia clássica à força da voz das ruas. Então, a gente vai ver questões formais, né, de escolha de palavras, a questão da rima, a musicalidade, essa ideia do apuro técnico, né? As questões da forma dessas letras que a aproximam da poesia. Por que a gente pode encarar essas letras como obras poéticas, né? E a força da voz das ruas, que aqui sim vem principalmente dada pelo contexto histórico da ditadura militar no Brasil, tá? Ele utilizou a canção para documentar a identidade afro-indígena brasileira e transformou o ato de cantar em uma defesa da memória coletiva e da liberdade democrática. Fechou? Esse é o básico que a gente precisa entender sobre o Paulo César Pinheiro, sem eu ficar aqui te dando 3 horas de informações sobre ele que você não vai usar, e também sem ir direto para as canções. Bom, gente, esse videozinho eu escolhi por várias razões. Primeiro, porque ele é curtinho, né? Eu acho que cabe aqui. Porque ele fala sobre esse processo de fazer música, fazer letra, como é. A gente tem aquele outro cara falando, né? Que eu não sei quem é, apareceu o nome agora, não vou lembrar. Fazer música não é a mesma coisa que fazer poesia, né? Você tem uma forma ali, tem que caber naquela melodia quando você vai fazer a letra para uma música. Então, achei interessante essa reflexão metalinguística sobre o fazer música, né? E um pouco para vocês verem o próprio Paulo César falando sobre essa questão do samba do Rio de Janeiro, da mangueira, da influência, né? E eu acho que com esse vídeo a gente tem o que a gente precisa para começar. Nos materiais extras, lá no fim do curso, eu vou deixar um monte de vídeos que eu achei no YouTube sobre ele, tá? Tem um monte de coisa. Essa é uma coisa boa da gente lidar, né, com a obra de um autor, aqui no caso, que está vivo, né? Então tem entrevistas de 1 hora com ele, contando todas as histórias e tudo mais. Ju, eu preciso ver isso para a Unicamp? Não precisa. É por isso que são materiais extras, tá? O que você precisa para a Unicamp é entender essas 14 canções, que é o que a gente vai fazer aqui no curso. Mas se você se apaixonar por Paulo César Pinheiro, pelas suas canções, quiser saber mais, eu vou deixar como extra, lá na última aula, os links de todos esses vídeos para você ver quando você quiser. Relembrando, é extra. O essencial é entender essas 14 canções, que é o que a gente vai fazer a partir da próxima aula. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então, de mais uma obra, né? Aqui para o vestibular 2027 era a última obra que estava faltando, que são essas 14 canções do Paulo César Pinheiro. E agora que a gente passou por todas, tem algumas características para a gente discutir aqui, algumas coisas que a gente já consegue perceber, tendo passado por isso. E acho que a primeira coisa são blocos nos quais se dividem essas canções, essas 14 canções. Como eu falei, achei exagerado, né? Ser 14, não precisava, a Unicamp não vai usar 14 canções, né? Como eu falei, até agora, nos últimos anos, a gente tem 6, a Unicamp tem só 6 questões de literatura na sua prova, né? Que nem a FUVEST, que o último ano teve 12. Tinha tido 10, depois 12, a Unicamp mantém essas 6 questõezinhas só. Já é um absurdo ter 9 obras, porque não caem todas, né? Mas enfim. E daí, mesmo que ela use uma canção na primeira fase e uma na segunda, nos 3 anos de vestibular, vai dar 6. Pô, ela botou 14 pra gente, enfim, só preciso reclamar aqui, né? Acho que 10 estava de bom tamanho. Mas enfim. Quando a gente olha para essas 14 canções, agora que a gente passou por todas elas, a gente percebe algumas coisas. Eu tô com uma colinha aqui, né? Primeira coisa, uma diversidade muito grande. A gente vê o Paulo César Pinheiro como esse compositor bastante... Como é que é aquela palavra que eu quero usar? Não é eclético. Como que é, baby?
Enfim, tem uma obra bem diversificada. Então, a gente vê canções de crítica política, de denúncia histórica, no caso de Vento Bravo, Canto das Três Raças, né? De lirismo amoroso, de reflexões existenciais. Então, tem uma certa diversidade muito grande, né? Não são 14 canções de protesto, não são 14 canções de lirismo. A gente tem essa diversidade aí. E dá para a gente estabelecer 4 grandes blocos aqui, mais ou menos, tá? A gente tem, por exemplo, as questões de canções de protesto ou de crítica política especificamente voltadas ao contexto da ditadura militar. São elas: Cordilheira, Estrela da Terra, lembra a estrela na boina do meu capitão? Mordaça e Pesadelo. Essas 4, né? Que são, como eu venho falando para vocês, cara da Unicamp, né? Pelo menos no início, nas primeiras provas. Se bem que também é aquilo, nada garante que eles não vão botar Velho Arvoredo, que é a música de corno, entendeu? Porque ela mandou você ler as 14. E é o que a gente fez nesse curso aqui. Passamos pelas 14, entendemos, compreendemos, discutimos, interpretamos, e é isso, né? Mas essas 4, principalmente, Cordilheira, Estrela da Terra, Mordaça e Pesadelo. O Dia em que o Morro Descer e Não For Carnaval não é específica da ditadura, mas é uma canção de crítica social, né? Então ela fica aqui nesse meio de não exatamente protesto, mas de crítica social. E aí a gente tem outras 2, que são Canto das Três Raças e Vento Bravo, que a gente poderia entrar numa questão. Ela usa lá do período colonial, né? Vai pegar da questão, principalmente da questão do nosso passado escravista, né? Claro, para fazer referência que Canto das Três Raças, a gente já viu, ela fala das 3 raças, fala dos indígenas, fala dos afro-brasileiros, africanos, na verdade não eram afro-brasileiros, eram africanos que vieram, né? Então fala dos africanos, dos povos originários e do branco, com foco na violência da escravidão dos africanos, mas amplia para o canto do trabalhador depois, né? Então, assim como o Vento Bravo fala das revoltas dos escravizados africanos no Brasil, mas dá para eu ampliar. Então, dá para pegar aqui o Canto das Três Raças, Vento Bravo, e até o dia que o Morro Descer não foi carnaval, como canções de crítica social, com um fundo histórico, principalmente no caso de Canto das Três Raças e Vento Bravo, do período colonial, mas com essa pegada de crítica social. Aí a gente tem as canções específicas do lirismo amoroso, né? Vontade de Chorar, Velho Arvoredo, Viagem e Navio Fantasma. São aquelas aí da dor de corno. Eu queria vou falar um pouquinho sobre lirismo daqui a pouco, só fechar essa ideia, então. E o outro bloco que a gente tem são questões, são canções de reflexão filosófica, existencial, sobre a vida, sobre o tempo. Então, aqui entra o desenredo, evangelho e Na Volta que o Mundo Dá, né? Evangelho é quase metafísica, né? Essa coisa da vida, do tempo, do mundo, da morte, a roda viva, né? Na Volta que o Mundo Dá tem aquele tom sapiencial, né? De provérbio quase, quanto mais quanto mais a gente anda, mais volta para o mesmo lugar. E o desenredo as tramas da vida, as tramas do teu cabelo, lembra lá? Então, a gente pode colocar essas 3 canções, já que a gente tem que fazer isso aqui, num bolo que seria canções de reflexão existencial, reflexão sobre a vida, questões do tempo, quase como lições, né? Pensando nessa coisa do texto de sapiência, de sabedoria, de provérbio e tudo mais, tá? Quando eu falo em lirismo, eu falei algumas vezes aqui ao longo do curso, depois fiquei achando que faltou te explicar um pouco melhor isso, porque tem gente que ouve isso há muito tempo e já entende o que é, mas tem aluno que tipo, ele anota lirismo, mas se eu for perguntar para ele, mas exatamente o que é lirismo, ele fica, não sabe. Então, achei melhor trazer para esse momento aqui de fechamento nosso uma contextualização um pouco maior, uma conceituação, tá? Quando eu falo de lirismo, eu estou falando especificamente de uma obra literária, e aqui no caso a poesia é considerada para a gente uma obra literária, que lida com a expressão intensa de sentimentos, emoções e a subjetividade humana. Anota aí, lirismo tem a ver com expressão de sentimento, subjetividade, expressão de emoções. É a obra sentimental, que vai falar de sentimento. É o Velho Arvoredo, é o Vontade de Chorar, né? É o Navio Fantasma, tá? O foco das obras que a gente fala que tem um lirismo tá no mundo interior. Não é a canção de protesto que tá criticando a ditadura. Tem a ver com o mundo interior, com a subjetividade, tem a ver com a imaginação. Olha lá a viagem, né? Vou viajar nas asas da poesia. Com a afetividade, sentimentos, tá? É daí que vem o nome eu lírico.
O lírico é a voz que fala no poema. A gente não usa isso na narração, a gente fala o narrador, que é quem está contando a história. Na poesia, quem está falando, a gente usa eu lírico, porque a poesia ela é associada ao lirismo. Lá atrás, na antiguidade, a gente tinha 3 gêneros literários. E a antiguidade eu estou falando Grécia, né? O gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Dramático eram as peças de teatro. Épico eram as epopeias. Então a gente tinha, principalmente na Grécia, as primeiras, a Ilíada e a Odisseia, que agora aqui em julho de 26, quando estou gravando esse curso, está aí nos cinemas com a versão do Christopher Nolan, né? A Odisseia, a grande história de Odisseu, epopeia. Epopeia era um poema. Todos esses eram em verso, tá? Todos esses 3 gêneros na Grécia Antiga era ritmado, rimado, né? Nas peças de teatro, nos dramas, nas tragédias, depois nas comédias, perdão, os personagens falavam, as falas dos personagens são em versos, são rimadas, metrificadas, né? Quando você vai ver em Shakespeare também, mais ou menos isso, mas isso aí já é bem depois do século XVI. Voltando para a antiguidade, então. Não é o fato de ser em verso ou não que diferenciava os gêneros, mas sim, digamos, essas outras características, quase que a função, o gênero dramático era feito para ser encenado. O gênero épico, as epopeias, são longos poemas narrativos que contam a história de um herói que tem uma missão muito difícil, né? E o gênero lírico eram poesias cantadas acompanhadas da lira. A lira é tipo aquela arpinha pequena que a gente vê às vezes em imagens antigas, né? Lira, esse instrumento foi associado ao gênero lírico, que era o quê? Obras que falavam de sentimento. Então eu tenho no dramático obras para ser representadas. No épico, grandes aventuras, histórias de heróis. E no lírico, essas obras que expressavam os sentimentos. Então, quando a gente fala de lirismo, é disso que eu estou falando. As canções de lirismo amoroso que a gente tem aqui, que a gente vai chamar de dor de cotovelo, de sofrência, samba canção, né? Estão neste universo. Espero que tenha ficado claro, tá? Bom, para a gente ir fechando aqui, as letras do Paulo César Pinheiro têm uma elaboração poética muito grande. É por isso que elas estão na lista da Unicamp como literatura, né? Diferentemente, por exemplo, quando a gente pega aqui em 2027 ainda A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak, que não vai estar em 28 e 29, né? Ali parece que o conteúdo importa mais do que a forma, né? O que o Ailton Krenak está falando é importante e não tanto como. Aqui eu tenho um cuidado com a forma muito grande. Pega lá o dia em que o Morro Desceu não foi carnaval, todos os vocábulos, as palavras, os elementos, as expressões pertencentes ao universo do desfile da escola de samba e que ele usa com duplo sentido. Então tem um cuidado, tem um trabalho aí, né? E aí isso prova pra gente. Essa elaboração poética que as letras de música têm mostram que isso também é poesia. E é por isso que essas canções estão na lista da Unicamp como poesia. Importante. Próxima coisa que a gente vê na obra do Paulo César Pinheiro é um diálogo muito grande com a tradição brasileira. Afinal de contas, é um compositor brasileiro da música popular brasileira, mas que vai trazer nessas 14 canções que a gente viu, é um universo muito pequeno das 2.000 que ele tem, né, das 2.000 composições, mas a gente vai ver referências e influências da cultura afro-brasileira, do samba, da oralidade, lembra lá? Telegrafia para o meu mano, né? Então, tem mano aqui não é mano de mano, meu irmão. Então, tem essa característica bastante oral em alguns momentos, em outros. A gente, no Navio Fantasma, por exemplo, uma canção super simbólica, né? Então, tem esse cuidado com a forma, mas nesse diálogo com a tradição brasileira, a gente vê elementos da cultura afro-brasileira, do samba, da oralidade, da canção de protesto, uma religiosidade popular, né? A gente viu principalmente nas primeiras músicas, em que aparecem muitos elementos da religião, né? E também a paisagem brasileira, a Minas, o sertão. Então, tudo isso aqui entra nesse diálogo que a poesia do Zé Paulo Paes, a louca, o Zé Paulo Paes está por aqui, o Zé, agora não é você. Do Paulo César Pinheiro, que a gente vê esse diálogo na obra dele com a tradição brasileira, como um compositor brasileiro que é, né? A gente vê também que mudam os parceiros musicais. A gente viu aqui nessas 14 canções uma galera: Sueli Costa, Wilson das Neves, Dori Caymmi, Edu Lobo, Francis Raime, Ivor Lancelotti, uma galera. Então mudam os parceiros musicais.
um mais para o samba, um mais para valsinha, um mais o samba canção, um mais uma coisa mais modernosa, né, da canção de protesto. Variam os gêneros, né? A gente viu aqui samba, a gente viu samba canção, a gente viu valsa, a gente mudam os gêneros musicais, mas o que permanece nessas 14 canções é um cuidado com a linguagem. Seja no samba canção, seja na canção de protesto, Paulo César Pinheiro mantém esse cuidado com a linguagem, essa elaboração poética. E aí, de novo, é isso que justifica essa obra estar na lista, né? A gente percebe no estudo dessas 14 canções que a canção popular, porque é a famosa sigla MPB, Música Popular Brasileira, que hoje não é mais a música popular brasileira, né? Se a gente pensar em termos de popular, de povo, qual é a música brasileira que o povo está escutando, que representa esse povo? Eu já não sei mais qual é, né? Se você for olhar uma lista, vamos fazer esse teste? Eu adoro quando eu tenho essas ideias assim. Vamos ver no Spotify quais são as músicas mais ouvidas no Brasil. Vamos ver? Mais tocadas 2026, Top Brasil. Peão Todo Tatuado, Famoso Imã, MC Lelê, JP, MC Pôs do Rodo. Eu Me Apaixonei, de Vitinho Imperador. Ignora, de Felipe Rodrigo. Eu Te Seguro, Panda MJ Records. Bala Alojada, de Gustavo Lima. É que eu não te esqueci, Ana Castela. Quase todo dia, Zé Neto Cristiano. Eu duvido, Guilherme Benuto. Deixa eu, Murilo Ruff, não sei o que é isso. Na verdade, eu não sei metade daqui, mas tudo bem. Meu Silêncio, Matheus e Cauã. P do Pecado, Grupo Menos é Mais. Olho Marrom, Luan Santana. R$ 200, João Neto e Frederico. Por aí, DJ Topo, MC Livinho. Moça pra Casar, Diego e Vitor Hugo. E acho que já deu para ter uma noção, né? Talvez a música popular, que é a que a gente é o que mais toca, é o que as pessoas mais ouvem. Agora, recentemente, em julho, fui viajar, né, no meio do mato, e aí um belo dia, no fim de semana, chegou uma galera numa casa ao lado com a música extremamente alta, né, no meio do mato, atrapalhando todo mundo. E que música eles ouviam era sertanejo e funk. Então, piseiro, talvez seja isso a música popular brasileira do século XXI, que não era do século XX. Mas do século XX, a gente tem aqui essa ideia da música popular brasileira. Não é a música erudita, é o popular em oposição ao erudito, né? A música clássica, que a gente chama de clássica, que na verdade não é clássica, porque clássica, pode ser barroca, pode ser, né, neoclássica, mas a música erudita. O popular em oposição ao erudito. Mas se você parar para pensar, hoje talvez Paulo César Pinheiro seja muito mais erudito do que popular. Paulo César Pinheiro não está nas mais tocadas do Spotify, nem entrando no vestibular da Unicamp. Não toca nas rádios que fazem sucesso. Aliás, eu nem sei se o povo ainda ouve rádio nas grandes cidades, né? Claro, quando você vai para os interiores, acho que as rádios, os aparelhos e as emissoras são mais importantes. Mas existe, então, essa discussão a respeito do que seria MPB, música popular brasileira, né? Aqui, a canção popular do século XX, o que era música popular brasileira, e aqui a gente está falando de grandes nomes hoje, como Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, composições do Paulo César Pinheiro, gravadas por Elis Regina, Clara Nunes, sei lá, Emílio Santiago, né? Isso hoje já é quase erudito, já é quase intelectual demais, não é tão popular. Mas quando eu estou falando aqui de canção popular do século XX, é esse tipo de canção aqui. E aí o que essas canções provam para a gente, estando na lista da Unicamp, é que a canção popular ela pode ter esse refinamento formal, uma profundidade temática. Olha a música Evangelho, reflexões metafísicas, filosóficas, né? Dialoga com a tradição literária. A gente viu várias referências aqui ao romantismo da segunda geração, por exemplo, sem deixar de ser popular. Mas isso é algo que eu posso falar da canção popular do século XX. Eu não sei se a gente pegar essas canções aqui de hoje, se eu posso dizer nessas mais tocadas do Spotify, se existe esse refinamento formal, se existe essa profundidade temática. Não tenho costume de ouvir. Dessas que eu li aqui para vocês, sei lá, eu já ouvi 3, 4 na rádio,
Mas dessas 3, 4 que eu ouvi, não vejo nenhum trabalho formal, né? Não vejo um refinamento, não vejo profundidade temática. Mas na canção do Paulo César Pinheiro, representando a canção popular do século XX, aí sim, né? E aí essas canções estão aqui para provar para a gente que a poesia brasileira, ela não está só nos livros de poesia, não está só no Drummond, não está só no Álvares de Azevedo, não está só no Casimiro de Abreu, mas ela existe também nesse encontro entre voz, palavra e música. As canções, por assim dizer. Existia lá no século XX. Do que a música popular está virando hoje, pô, aí eu também não sei. Mas, para ser sincera, eu não sei se estou muito interessada. Assim, como experimento social me interessa, mas para eu dar o meu play vai ser mais difícil. Aí, quando eu estou num lugar em que eu sou obrigada a ouvir, eu não tenho como escapar e sofro. Liguei até para a polícia lá, quando a gente estava no meio do mato, eu não quero ouvir a música do vizinho. Você bota para você. Eu não quero ouvir a sua Marília Mendonça, desculpa, né? Quero ler em paz, no silêncio. Enfim,